Fala, rapaziada, tudo certo? Vamos para mais uma aula de química? Partiu! Hoje o foco é comentar alguns tipos de exercícios relativos a misturas de substâncias puras, mais tecnicamente, separação de misturas. Por quê? Bom, primeiro que para separar bem as misturas, precisamos saber primeiro qual é o tipo de mistura, se é homogênea ou heterogênea. Precisamos saber também em que aspecto os componentes da mistura se apresentam, as substâncias se apresentam, para saber o melhor método de separação, tá certo? E também precisamos reconhecer um sistema e tentar verificar se também não é uma substância pura, né? Visto que dá para perceber fisicamente se é uma substância pura ou não, a depender se existe ao mesmo tempo ponto de fusão ou ponto de ebulição. Pois bem, então vamos tentar separar aqui alguns para a gente comentar. E o primeiro diz o seguinte: a gente tem o sistema com óleo e água e sal dissolvido. Então temos uma mistura heterogênea bifásica. Por que bifásica? O óleo é uma fase e a água é outra. Eu dizia o sal está dissolvido na água. Esse primeiro processo aqui, que está sendo citado, vai separar uma mistura heterogênea de líquidos. Mistura heterogênea de líquidos, em geral, se utiliza decantação, centrifugação, pode ser utilizado para acelerar a decantação, ou ainda o funil de bromo, né? Mas é um equipamento de laboratório específico. Então, nessas condições aqui, não tem centrífuga, não tem funil de bromo, esse processo 1 será uma decantação, certo? O processo 2, né, na legenda aqui, eu vou ter uma fase com água e sal dissolvido. Água e sal dissolvido é uma mistura homogênea. Mistura homogênea que contenha sólido e líquido. O melhor processo é a destilação simples. Como aqui vai aparecer só destilação. Então, nós temos decantação no primeiro processo e no segundo processo, destilação. A água com sal é uma mistura homogênea, também chamada de solução. E a água vai ser o nosso destilado. O resultado da nossa destilação recebe o nome de destilado, tá? Então, decantação, destilação, solução e destilado, opção C na primeira. Segundo, o fracionamento do petróleo em várias frações de valor comercial é baseado no fato que as frações têm diferentes pontos de ebulição. Qual que é o procedimento aqui? Primeiro, o petróleo é uma mistura homogênea. Misturas homogêneas, para se separar, se baseiam principalmente nas diferenças de temperaturas. Se a mistura tiver um aspecto sólido, será a diferença por pontos de fusão. Cada participante vai derreter uma temperatura diferente. Como o petróleo tem um aspecto líquido, por padrão, seus componentes, grande parte também serão líquidos. Então, as diferenças serão de pontos de ebulição. Beleza? E os processos de misturas heterogêneas são separados por processos mecânicos, ou seja, a gente vai inclinar, vai agitar, vai fazer catação, vai peneirar, processos mecânicos, manuais. Já as misturas heterogêneas, por diferenças de temperaturas em geral. Então, número 2, letra B, pontos de ebulição. Na terceira, nós temos um diagrama e já houve uma ideia, já aconteceu uma filtração. E na filtração nós tivemos um sólido B e esse sólido B derreteu a 70 graus Celsius. E o filtrado C, que é depois de uma filtração só tem dois tipos de materiais. O sólido no papel de filtro e o filtrado, né, que é o líquido que vai passar, se não for puro, sofrerá uma destilação. E aí eu tenho o sólido D e o líquido E. O sólido D, ele derreteu entre 30 e 36, então aqui eu não tenho ponto de fusão, eu tenho uma faixa de fusão. O sólido B tem uma temperatura só, então o ponto de fusão. E o líquido E, ele ferveu entre 100 e 103. Então, primeira coisa, então vamos analisar. Todas as afirmativas aqui abaixo estarão corretas, exceto uma, então ele quer a falsa, a incorreta. Letra A, o sólido B é uma substância pura.
Muito provavelmente sim, porque se eu tenho um sólido e ele tem ponto de fusão, é bem provável que quando ele derreter, ele também tenha um ponto de ebulição. Então, a letra A é bem plausível. Letra B, o filtrado C foi separado por destilação simples. Correto. Porque se eu tenho uma parte líquida e ela não é heterogênea, eu só posso separar por destilação, uma mistura de líquido e sólido homogêneo. Lembrando que queremos incorreto. C, material A pode ser uma solução aquosa de cloreto de sódio. Bom, isso está errado. Pode marcar a letra C. Porque cloreto de sódio é o sal de cozinha. A não ser que a gente coloque uma quantidade absurda de cloreto de sódio, a água, o líquido, né, se o líquido for a água, tende a dissolver bastante esse material. E cloreto de sódio é um sal bastante solúvel. Então, já nem existiria a filtração. Já existiria imediatamente o quê? Já poderia ignorar a filtração e a questão poderia começar diretamente com a destilação, que é do filtrado C para baixo. Então, se existe uma filtração, é porque a parte sólida não se dissolveu na água, no líquido. E o cloreto de sódio, ele é muito solúvel na água. Então, a letra C é incorreta, ela que marcaremos. Na D está dizendo que o líquido é uma mistura homogênea, e isso é verdade, porque não há tanto sólido D quanto o líquido E não são substâncias puras, são misturas. Porque não existe ponto de fusão para o sólido D e não existe ponto de ebulição para o líquido E. As misturas comuns, elas não têm ponto de ebulição, têm faixa de ebulição e faixa de fusão. Ou seja, a temperatura aumenta enquanto estiver derretendo e a temperatura aumenta enquanto estiver evaporando. Só quem tem ponto de fusão e ponto de ebulição ao mesmo tempo são as substâncias puras. Então, número 3, letra C. Número 4. O processo mais adequado para separar o álcool de uma mistura com acetona é a destilação fracionada. O álcool e a acetona são altamente miscíveis, eles se misturam muito bem. Mesma coisa se misturar álcool com água e acetona com água. Ou seja, as moléculas dessas substâncias têm muitas partes em comum. Então, isso gera afinidade. Então, o álcool ele é uma substância polar, a acetona um pouco menos, mas também polar, e um se mistura perfeitamente no outro. Então, eu vou ter uma mistura homogênea de líquidos. Mistura homogênea em fase líquida, destilação fracionada. A acetona evapora antes do álcool, ela vai ser obtida primeiro e o álcool depois. Filtração, decantação, peneiração e filtração a vácuo são processos mecânicos. Processos mecânicos só servem para separar a mistura heterogênea por padrão. Se a mistura é homogênea, não vai acontecer. Então, 4, letra D. E número 5. Os processos usados para separar as misturas de gás oxigênio, gás nitrogênio e água, / sal de cozinha, são, respectivamente. Primeiro, na questão de gás oxigênio e gás nitrogênio, é uma mistura homogênea de gases. No caso, não adianta aumentar a temperatura, porque as duas substâncias, essa primeira mistura, ela é homogênea. Lembrando que o gás oxigênio e o nitrogênio sozinhos dão praticamente a atmosfera inteira. Já se juntar os dois, dá mais de 90% da composição atmosférica. Além disso, como eles já são gases, simplesmente não adianta subir a temperatura. Eu preciso diminuir a temperatura. Se a mistura é homogênea, a separação será por temperatura. No caso, o melhor processo será a liquefação. Por que a liquefação? O que é a liquefação? É a transformação do estado gasoso para o estado líquido. E aí o ponto de ebulição também é o ponto de liquefação. Então, um dos dois, nitrogênio ou oxigênio, vai ter uma temperatura menor para se liquefazer. E aí esse gás vira líquido antes. Então, no caso aqui, ocorrerá uma liquefação fracionada. Por que fracionada? Porque quando a temperatura de liquefação ocorrer para um dos dois, ela vai se manter mais ou menos naquela temperatura até que um dos dois vire líquido.
E aí se separa. O fracionado é porque não vai ocorrer a liquefação de ambos ao mesmo tempo. Agora, quanto à água e sal de cozinha, bom, a água é líquida, o sal de cozinha é sólido. E o sal de cozinha está dissolvido ali, separação de mistura homogênea. E um deles é sólido e o outro é líquido, destilação simples. Não tem destilação simples, destilação. Então, número 5, letra A, só marcar. 6. A destilação fracionada pode ser utilizada na separação 2. Bom, primeiro, a letra A está errada, porque a gente vai estar dizendo que é para separar elementos químicos. As separações de misturas, de qualquer tipo de mistura, só separa substância. Dentro da substância, nós temos os elementos químicos. Só que para separar os elementos químicos, primeiro é necessário destruir ou desfazer as ligações químicas que unem esses elementos. Aí, no caso, eu estou falando aqui de eliminar ou destruir a ligação iônica, a ligação covalente ou a ligação metálica. Não é o propósito das separações de mistura. Então, a letra A está bem viajada. B. Componentes da mistura água e óleo. Bom, água e óleo é uma mistura heterogênea de líquidos. Não é por destilação fracionada. A destilação fracionada é para a gente remover componentes de uma mistura homogênea de líquidos e não heterogênea. C. Componentes do ar liquefeito, verdadeiro. Então, por exemplo, no caso do gás nitrogênio e do gás oxigênio, eu transformei os dois em líquido. E se esses dois líquidos se misturarem, teremos uma mistura homogênea, só que em vez de gases, de líquidos. O que vai acontecer? Mistura homogênea de líquidos, destilação fracionada, tranquilo, letra C, só marcar. Metais que formam latão seria fusão fracionada, aí cada metal vai derreter no seu ponto de fusão, e os sais minerais da água potável, bom, aí no caso teria que ser por destilação simples. 7. A química está presente na vida das pessoas e muitas vezes não temos consciência disso. Por exemplo, a reportagem A Saúde está na feira, substâncias recentes descobertas em frutas e verduras, chamadas pelos cientistas de fitoquímicos, previne envelhecimento e ajuda na cura de doenças, publicada na revista Globo, Ciência. Ano 5, número 58, páginas 32-4, dá uma ideia de como as substâncias regulam o funcionamento do corpo humano. Com o auxílio das informações, julgue os itens abaixo. Julgar os itens abaixo significa dizer se é correto ou não, ou falso verdadeiro. Primeiro, as substâncias químicas são prejudiciais à saúde. Falar isso abertamente é um desconhecimento absurdo. É falar algo sem ter noção do que está falando. Eudes, não tem substâncias perigosas? Sim, várias. Mas também existem substâncias que mantêm a gente vivo. A água que a gente bebe para matar a sede é uma substância. O gás oxigênio que mantém a gente vivo e respirando é outra. A glicose que a gente tira dos alimentos para manter nossas células funcionando é outra. Então, tem substâncias nocivas e tem substâncias prejudiciais. Do jeito que a frase está escrita, é como se todas fossem prejudiciais, né? O que é falso. Ou seja, depende da substância, não são todas. Então, a primeira é falsa. Próxima, 2. Frutas e verduras são constituídas de substâncias. Bom, isso é verdadeiro porque tudo é constituído de substância na prática. Tudo tem substância e todas as substâncias têm átomos, né? Para falar um pouco mais à frente. Então, verdadeiro. Terceira, a água salgada utilizada para cozer alimentos ferve a uma temperatura constante por se tratar de substância composta. Isto é falso. A água salgada não é substância. A água salgada é uma mistura homogênea. A água salgada é sal misturado com água. E, por ser uma mistura, não vai ferver a uma temperatura constante. Enquanto essa mistura estiver fervendo, a temperatura vai aumentar, por ser uma mistura. Então, a 3 é falsa. 4. O cozimento de verduras acarreta a separação dos fitoquímicos.
por meio do processo conhecido como destilação? Claro que não. Até primeiro porque para separar as substâncias, você precisaria praticamente destruir os materiais. Segundo, destilação, eu teria que separar uma parte sólida de uma parte líquida ou de dois líquidos. Então, não. A obtenção dessas substâncias não é por esse método falso. Então, a primeira é verdadeira e as restantes são falsas. Na 8 aqui, está dizendo o seguinte, com base no diagrama abaixo, esse aqui, que eu vou dar uma pequena ampliada para ficar mais fácil de enxergar. Pronto. Sistema trifásico, temos um processo de separação mecânico X. Se o processo é mecânico, com certeza, temos uma mistura heterogênea no sistema e o sistema ajuda porque ele é trifásico, ou seja, se ele é trifásico, tem 3 fases, se tem 3 fases, é heterogêneo. As misturas homogêneas só têm uma fase por padrão e as heterogêneas a partir de 2. Então, temos um processo mecânico de separação X e temos 2 resultados, um sólido A e um sistema B. Isso quer dizer que esse processo mecânico X muito provavelmente vai ser uma filtração. O melhor processo para separar um sólido de um restante líquido de um sistema, não importa quantas fases a parte líquida tenha, eu tenho uma fase sólida e as demais fases líquidas, eu tenho uma mistura heterogênea de sólido líquido. Então, o melhor processo, filtração. Então, X aqui já será considerado uma filtração. O processo de separação Y, ele se baseia na diferença de densidade, ou seja, um líquido está por cima do outro, e o sistema B indica que a mistura líquida é heterogênea, ou seja, tem uma mistura heterogênea de líquidos. Isso quer dizer que um processo bastante simples e que deve acontecer aqui é a decantação. Beleza? Então, vai acontecer isso. Então, a filtração no processo X, o processo Y se dará pela decantação. E aí eu tenho um sistema C monofásico com ponto de fusão específico. Então, esse sistema C será uma substância pura, porque já tem ponto de fusão, e não tem também nenhum outro processo após o sistema C. O sistema D é monofásico e teremos um terceiro processo de separação, o Z, e aqui eu vou ter água e carbonato de cálcio. Pô, se aqui é monofásico o sistema D e eu tenho mais um processo de separação, o sistema D é uma mistura. Se ele é uma mistura e é monofásico, ele vai ser uma mistura homogênea. Mistura homogênea de sólido, o carbonato de cálcio é um sal, tá? E os sais em geral são, aliás, em geral não, todos os sais são sólidos na natureza. Então, se os sais são sólidos, estava misturado com água e a mistura era homogênea, aqui ocorreu uma destilação simples. Então, vamos aqui marcar. Nós temos aqui várias assertivas para a gente poder analisar e vamos somar as verdadeiras. Vamos ver. Primeira frase, o processo X é a filtração. Já tinha comentado isso na explicação, a 1 é verdadeira. 2, o sólido A é o carbonato de cálcio, CaCO3, e isso é verdadeiro. Por quê? Porque o carbonato de cálcio ele tem uma solubilidade parcial na água. O que isso significa? A água não consegue dissolvê-lo muito bem. Então, tanto é que o carbonato de cálcio aparece aqui no processo de separação Z. Porque nesse processo Z é para separar o carbonato de cálcio que a água conseguiu trazer para ela. Só que no sólido A, esse sólido A é o carbonato de cálcio, porque esse sólido, ao sofrer aquecimento, calcinação, ele se transforma em gás carbônico e resulta em outro óxido, chamado outro sólido, chamado óxido de cálcio. Tá? É um pouco diferente da matéria, mas não custa comentar. Essa única parte aqui, essa única frase aqui que vocês poderiam ter um pouco mais de dúvida. Porém, só para falar, o carbonato de cálcio tem solubilidade parcial na água, a parte que não dissolver sai por filtração e a parte que dissolver no final da destilação. Então, a 1 é verdadeira, a 2 também. 4, o processo Y é a decantação, e isto é verdadeiro. Tranquilamente. Né? Y tem que ser uma decantação, porque eu tenho um sistema C monofásico com ponto de fusão e um sistema D também monofásico. Então,
Se tem ponto de fusão, o sistema C é um sólido. Aliás, não. É isso mesmo. Vamos lá. A 4 é verdadeira. Show. 8. O sistema C é uma mistura homogênea. Falso. O sistema C é uma substância pura. 16. O sistema D é uma substância pura. Falso também. Outra coisa, decantação pode ser também com sólido e líquido, tá? Porque também haverá diferença de densidade. Não, o sistema D ele é uma mistura, tá? Vamos lá. 32. O processo Z é uma destilação simples, verdadeiro, já tinha falado. E a 64, a água destilada é uma mistura. Isto é falso. A água destilada é a água totalmente pura. A água totalmente pura é substância pura. Então, as corretas são 1, 2, 4 e 32. Essa soma resultará em 39. Número 9. Os freons são gases sintéticos, isto é, inexistentes na natureza antes do homem inventá-los. São substâncias compostas de carbono, cloro e flúor, chamados clorofluorcarbonetos, de amplo emprego industrial. Os freons são quimicamente inertes, pois não são inflamáveis, não oxidam materiais e não são explosivos e nem tóxicos. Quanto à composição química aos processos de obtenção dos freons, julgue os itens a seguir, ou seja, verdadeiro ou falso, ou correto e incorreto. Primeiro, os freons são misturas de 3 substâncias simples. Errado, eles são substâncias compostas. O próprio texto já entregou isso. Então, incorreto. 2, os freons podem ser removidos da atmosfera por decantação. Não. Decantação é para separar a mistura heterogênea. E, no caso, os freons, eles são gases e são incolores, então eles podem ser misturados na atmosfera. Então, seria uma mistura homogênea. Falso. 3, por serem gases sintéticos, conclui-se que os freons foram obtidos por processos físicos. Não. Se a gente criou substância nova, o processo é químico, não físico. Então, falso. 4, sob baixa pressão e alta temperatura, os freons podem ser armazenados no estado líquido. Primeiro, que para você liquefazer um gás, tem 2 opções, ou uma união das 2 opções. Primeira, para você liquefazer um gás, tem que diminuir a temperatura, já está incorreto, porque está falando que está aumentando, e aumentar a pressão sobre o gás, e está falando que está diminuindo. Ou seja, nessa condição, baixa pressão e alta temperatura, os gases continuarão sendo gases. Então, a 9 não tem nenhuma correta. Então, partir para 10. Na 10, nós temos uma pequena tabelinha. Aqui vai ficar mais visível, mais fácil. Aqui nós temos um sistema, a cor, a solubilidade a 20 graus Celsius e o estado físico. Vamos avaliar aqui um pouquinho sobre essas situações. Primeira, letra A. Todos os sistemas são formados por misturas. Primeiro, todos? Bom, primeiro que isso é falso. Simplesmente pelo fato de que a água ela é o solvente utilizado, né? Quando a gente fala em solubilidade a 20 graus Celsius, é porque eu estou misturando algum desses elementos, né? Alguma dessas substâncias em água. Como a própria água participa da tabela, ela não vai ter solubilidade. Isso quer dizer que a água, sendo considerada ali, ela é uma substância. Então, não. Só por causa da água? Só por causa da água. Porque todos os outros podem ser jogados na água. Como a própria água está participando, não. E, além do mais, eu estou avaliando uma substância de cada vez. Eu só vou avaliar como mistura na solubilidade em si. Então, não. Na letra A, isso é falso. B, a decantação é eficiente para separar a água do cloreto de sódio. Não, de jeito nenhum. Cloreto de sódio é sal de cozinha. Sal de cozinha dissolve na água. Aqui, cloreto de sódio, 36 gramas de cloreto de sódio se dissolvem em 100 gramas de água. Quer dizer que 100 ml de água a 20 graus dissolvem 36 gramas de cloreto de sódio. Bom, a não ser que eu coloque tudo isso de cloreto de sódio, vamos ter mistura homogênea.
Se a mistura é homogênea, não pode ser decantação, tem que ser destilação. Nesse caso, entre sólido e líquido, destilação sim. C. Benzeno e a água formam uma mistura heterogênea. Verdadeiro. Mas, como assim verdadeiro? De onde é que você tirou isso? Se liga. Benzeno, ele tem uma solubilidade, dá para falar isso do benzeno, do naftaleno e do mercúrio. Do mercúrio é mais fácil. Apareceu insolúvel, quer dizer que não dissolve. Se não dissolve, mercúrio com água é heterogêneo. A água vai ficar por cima do mercúrio. Agora, benzeno e naftaleno, como é que você sabe que não vai misturar se não está escrito insolúvel? Olha o valor. Cloreto de sódio dissolve 36 gramas. Quer dizer que em 1 litro, o cloreto de sódio vai dissolver 360 gramas. Aqui está para 100 ml, né? Só multiplicar por 10. Então, olha aqui. Cloreto de sódio, se fizer para 1 litro, dá 360 gramas. Benzeno dá 0,7 gramas, menos de 1 grama por litro. Ou seja, isso aqui é bem desprezível. E o naftaleno é pior ainda. Dá 0,03 gramas em 1 litro d'água. Então, se os valores de solubilidade forem bem pequenos, eu posso considerá-los desprezíveis. Se a solubilidade é desprezível, eu posso virtualmente dizer que é insolúvel. Se é insolúvel, na água, a mistura é heterogênea. Então, a letra C é a correta. A letra D vai ser falsa, porque o cloreto de sódio não vai flutuar nem afundar, vai ser absorvido pela água. E o naftaleno é a substância menos solúvel. No caso, é falso porque o menos solúvel é o mercúrio. Já está escrito insolúvel, né? Então, 11ª. Mais alguns aqui para a gente não enferrujar. Uma mistura sólida é constituída de cloreto de prata, cloreto de sódio, cloreto de chumbo. E temos a solubilidade desses sais em água. Muito bem. Nesse caso aqui, a gente vai precisar falar de um esquema para separar esses 3 sais. O primeiro processo é adicionar água fria. Por quê? Porque o NaCl ele dissolve nos dois. O NaCl dissolve em água fria e dissolve em água quente. Então, eu não preciso de água quente imediatamente. Se eu jogar água fria, eu vou simplesmente solubilizar o NaCl. E aí, depois, eu vou filtrar o NaCl, porque a GCl e o PbCl2, na água fria, eles são insolúveis, é só filtrar, aí sai o NaCl. No caso, o PbCl2, ele é solúvel em água quente, então eu vou utilizar... antes disso, para obter o NaCl, depois de filtrar, basta vaporizar a mistura, que aí a água vai embora e vamos ter o NaCl. Sobre o PbCl2, ele é solúvel em água quente. Então, vamos utilizar água quente. E aí o PbCl2 vai ser absorvido pela água quente e vai deixar o AgCl na parte sólida sozinha. Porque o AgCl não dissolve de jeito nenhum. Então, tanto faz com a temperatura da água. Depois disso, faz-se outra filtração. Uma segunda filtração para remover a mistura de água quente e PbCl2. Eu disse, o que eu faço com a mistura de água quente? Deixa vaporizar, que aí eu vou ter o PbCl2 sozinho. Eu disse, o que eu faço com a GCl e água, que não se misturaram? É só fazer uma... Aliás, agora acabou, né? Na verdade. Por quê? Porque depois que eu filtrei a mistura de PbCl2 mais água quente do AgCl, o AgCl já ficou no filtro e o PbCl2 já terminou com a segunda vaporização. É isso. 12. Aqui nós temos o diagrama abaixo representando a preparação de 250 ml de café pelo processo tradicional. Ou seja, a gente lida com separação de mistura só para passar o cafezinho nosso de cada dia. Ou seja, a química dentro da vida real. Muito bom. Bom, nós temos aqui o pó de café e é adicionado a ele 300 mililitros de água quente, criando a operação 1, gerando o sistema A, que é um sólido, e o sistema B, que é um líquido. E nós adicionamos 10 gramas de açúcar, teoricamente,
para formar o sistema C com 250 ml. Vamos lá. Aqui, mais uma questão de soma. Vamos tentar somar. Primeira, o café é uma substância pura. Pois bem. Bom, café é uma substância pura. Difícil, né? Não tem como, né? A gente está preparando o café, vai preparar uma solução. Então, não. 2. Durante a adição de água quente ao café em pó, ocorre uma extração. Verdadeiro, o nome disso é extração por solubilidade. A água quente tem que estar quente para absorver o máximo do pó de café que for possível. A dissolução não é completa, mas vai haver uma extração. Então, a 2 é verdadeira. 4. A operação 1 é de filtração. Com certeza. Por quê? Depois que a água quente dissolve parte do café, simplesmente a parte sólida, nós temos o pó de café que sobrou e a parte líquida é o líquido, o café, que a gente vai beber em si. Então, se após uma operação eu tenho sólido e líquido, bem provável que a filtração ocorreu, né? Então, a 2 está correta e a 4 também. 8. A operação 1 é classificada como um processo químico. Não, de jeito nenhum. Processo químico. Ocorre alteração nas substâncias participantes. Processo físico. As substâncias participantes são as mesmas, só participam em formatos diferentes. No caso, a operação 1 significa apenas que eu estou separando o pó de café que não dissolveu do pó de café que se dissolveu na água. Então, o pó de café continua o mesmo. Só está se apresentando em formatos diferentes. É um processo físico. É falso. E o sistema C, como eu já até tinha adiantado, é uma solução. Sim. Até porque o cafezinho que a gente bebe, antes, se a gente não exagerar no açúcar, né, vai ser uma mistura homogênea. Uma única fase, tranquilo. Então, as corretas serão 2, 4 e 16, e essa soma aqui resultará em 22. 13. A obtenção do álcool etílico hidratado a partir da cana-de-açúcar pode ser representada pelo esquema abaixo. Então, nós temos cana-de-açúcar, primeiro processo, moagem para separar o bagaço, depois a garapa, aquecimento para concentrar o açúcar, formando melaço, e depois do melaço a gente fermenta, ou seja, deixa um espaço fechado para as bactérias fazerem fermentação, e aí o açúcar se transforma em álcool. E aqui nós temos o mosto, e nesse quarto processo, os componentes mais voláteis, que evaporam mais rápido, vão embora. E depois temos o vinhoto e o álcool hidratado. Esse álcool hidratado aqui é a substância de interesse. Então, vamos lá. Em 1 e 4, que envolvem processos de fracionamento, fracionamento significa separação, são realizadas respectivamente. Primeiro, moagem e separação do bagaço. Filtração. Até porque, quando a gente vai moer a cana-de-açúcar, isso é muito visto. Quem já comeu pastelzinho com cana-de-açúcar vai saber. Como é que é preparado o suco da cana-de-açúcar? Pega o tronco, moe legal, e aí o bagaço é aquele tronco sem o líquido, e o líquido vai ser a própria garapa aqui, né? É o suco contendo ali. Então, depois da moagem, vou ter uma fase sólida e vou ter uma fase líquida. Filtração. Na 4, separação de componentes mais voláteis. Primeiro, depois da garapa só tem líquido. Separação dos componentes mais voláteis. É uma mistura de líquidos. Separação de mistura de líquidos homogênea, destilação. Destilação fracionada. Não tem? Vai ser destilação. 13, letra A. 14. A separação de componentes de uma solução aquosa homogênea de cloreto de sódio. Solução aquosa homogênea de cloreto de sódio pode ser feita por destilação simples. Ah, não tem. Destilação. Solução aquosa. O solvente é água.
Homogênea, só tem uma fase. Então, mistura homogênea. Aliás, a palavra solução já indica que a mistura é homogênea, né? São sinônimos. Então, 14, letra A. Primeiro, decantação e filtração são processos para mistura heterogênea. A adição de mais água, bom, não adianta nada. A adição de mais cloreto de sódio também não. 15. Para separar convenientemente uma mistura de areia, sal de cozinha, gasolina e água, é necessário... A sequência de processos mais indicada será... Primeiro, se eu tenho areia, a areia não se mistura com nada daqui. Ela vai para o fundo. É uma fase sólida. Sal de cozinha, ele é absorvido pela água. Tem afinidade com a água. Então, eu vou ter uma fase só com areia, uma fase só com água salgada e uma fase só com gasolina. Então, eu vou ter gasolina, depois água salgada, depois areia. Se eu tenho uma fase sólida e o resto aparece líquido para mim, o primeiro processo que eu vou fazer se chama filtração, mais utilizado. Papel de filtro, joga a mistura, a areia vai ficar retida no papel de filtro e o resto vai embora. Depois, eu vou ter uma mistura num segundo recipiente com gasolina em cima e água salgada embaixo. Qual que é o processo? Decantação. Vamos inclinar o recipiente e a gasolina vai embora. Ficou o terceiro recipiente com água salgada. Água salgada, mistura homogênea? Beleza, destilação simples. Então, na 15, teremos letra E aqui para vocês. E agora, para fechar... Vou tentar fechar mais algumas, né? Essa última página aqui já tem uma quantidade boa de exercícios. Vamos lá. 16. Para se isolar a cafeína de uma bebida que a contenha, agita-se um certo volume de bebida com dicloroetano e deixa-se em repouso por algum tempo. Separa-se, então, a parte orgânica contendo a cafeína da aquosa. Em seguida, destila-se o solvente e submete-se o resíduo da destilação ao aquecimento, recebendo-se seus vapores em uma superfície fria, onde a cafeína deve cristalizar. Além da destilação e da decantação, quais são as operações utilizadas no isolamento da cafeína? Primeiro, vai ser extração e sublimação. Porque, no caso, vai ser retirada, vai se extrair a parte orgânica contendo a cafeína. Ou seja, a cafeína tem no café. Então, o café é preparado como? Extraindo-se parte do pó de café que contém a cafeína. Então, teremos extração. E no caso aqui do final, teremos uma... Destila-se o solvente, submete-se o resíduo ao aquecimento. Olha lá. Destila-se o solvente, submete-se o resíduo da destilação ao aquecimento. O resíduo do café é um sólido, tá? E aí a gente recebe os vapores em uma superfície fria. Se eu tenho um sólido e eu estou falando de vapores, bom, o normal de um sólido é passar para líquido. Se está falando de sólido e logo depois vapor, quer dizer que ele passou de sólido para vapor. De sólido para vapor ou de sólido para gás, estamos falando de uma sublimação. Então, extração e sublimação. 17, letra D. 17. Associa as atividades do cotidiano com as técnicas de laboratório apresentadas a seguir. Vamos lá. Bom, preparação de cafezinho de café solúvel. Se o café é solúvel, a gente vai tentar primeiro, né, solubilizar. Preparação de chá de saquinho. Bom, não é que no café não haja extração, mas a primeira coisa que acontece antes da extração é dissolver. Então, vai haver uma solubilização, obrigatoriamente. Então, temos 2 no começo. O chá de saquinho ocorre uma extração. No chá de saquinho ocorre uma extração e coar um suco de laranja será uma filtração.
porque o suco, a parte líquida vai embora e a parte sólida, que é a casca, fica conosco. Então, separa o sólido e líquido, filtração. Então, a sequência correta vai ser 2, 3 e 1. Na 18, foram adicionadas acidentalmente um único recipiente, areia, sal de cozinha, água e óleo de soja. Para separar adequadamente cada componente dessa mistura, devem ser feitas as seguintes operações. Primeiro, tenho areia, sal de cozinha, água e óleo de soja. O sal de cozinha é absorvido pela água, o óleo ele é menos denso que a água, fica em cima, água salgada no meio, areia embaixo. Então, a areia vai ser a única parte sólida visível. A única parte sólida visível, nós teremos inicialmente uma filtração. Começa com filtração. Depois, eu tenho óleo e água. Heterogêneo, decantação. Mistura de líquidos heterogêneo, decantação. E, por último, mistura de sólido com líquido homogêneo, destilação simples. 18D de Deus. 19. Suponha que uma pessoa acidentalmente deixou cair todo o seu sal de cozinha numa caixa contendo uma mistura de cobre em pó e limalha de ferro. Descreva como poderia se isolar os três componentes dessa mistura. Primeiro, se tem limalha de ferro, a gente precisa atraí-lo magneticamente, né? Porque o ferro é um material sensível aos ímãs, ele é um material ferromagnético. Então, se eu tenho pedaços de ferro, passa o ímã, separação magnética, já retiro o ferro. Primeiro, se eu tenho cloreto de sódio e cobre em pó, cobre é metal puro. A maioria dos metais puros não dissolve na água, como é o caso também do cobre. Então, se eu tenho cloreto de sódio, que tem aspecto quebradiço, e cobre em pó, joga água. Aí estaremos fazendo uma dissolução fracionada, porque o NaCl vai dissolver e o cobre não. Depois de dissolver o cloreto de sódio na água, vai se fazer uma filtração. Por quê? Porque o cobre não dissolve na água, vai ficar retido no filtro, e a mistura de água e NaCl vai ser resolvida depois. Então, a separação magnética retira o ferro, a filtração retira a dissolução fracionada, dissolve o NaCl e não dissolve o cobre, a filtração retira o cobre. E, por último, basta vaporizar a mistura que contém água e NaCl, porque a água foi usada aqui apenas para separar dois componentes. A água aqui não é recurso para ser reaproveitado. Então, teremos para obter o NaCl uma vaporização comum. É isso. 20. Um sistema heterogêneo S é constituído por uma solução colorida em sólido branco. O sistema foi submetido ao seguinte esquema de separação. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Pronto. Na operação 1, temos um sólido branco X e um líquido colorido Y. Na operação 2, temos um sólido colorido Z e um líquido incolor W. Ao se destilar o líquido W sob pressão constante de 1 atmosfera, ou seja, pressão ao nível do mar, verifica-se que a sua temperatura de ebulição variou entre 80 e 100 graus Celsius. Indique qual das afirmações posteriores é a correta. Pois bem, a operação 1 é uma destilação simples, impossível. Pô, destilação simples, quando é que usa, professor? Vamos utilizar destilação simples quando tivermos mistura homogênea de sólido e líquido. Pô, mas a operação 1 é a primeira do sistema e o sistema é heterogêneo. Falso. 2. A operação 2 é uma decantação. Bom, vamos lá. A operação 2 é separada para se verificar um líquido colorido Y. É bem provável que a operação 1 seja uma filtração, porque eu vou separar um sólido de um líquido. O líquido colorido não está dizendo que é heterogêneo, então, partindo dessa premissa, ele deve ser homogêneo. Se ele é homogêneo, aqui sim ocorreu uma destilação simples, então a B também está incorreta.
C. O líquido colorido Y é uma substância pura. Claro que não. Se depois que você obteve o líquido Y, você fez outra operação de separação de mistura, é uma mistura. Não pode ser substância pura. O líquido incolor W é uma substância pura. Bom, essa é uma a se considerar, a se pensar, né? É bem provável, mas vamos olhar a próxima. O sistema heterogêneo S tem no mínimo 4 componentes. Bom, vamos analisar. O sólido branco X pode ser um componente. O sólido colorido Y pode ser outro. Então, X é um componente é substância, tá? O sólido colorido Z é outra substância e o líquido incolor W é outra. Só que aqui eu estou vendo só 3 componentes. O líquido colorido Y não é uma substância, é uma mistura, então não conta. E o sistema heterogêneo S também é uma mistura. Então são 3 componentes, e não 4. Então vai ser a letra D mesmo. O líquido incolor W é uma substância pura, número 20, letra D. E para fechar o nosso expediente, 21. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, escolhendo em seguida a opção correspondente à numeração correta de cima para baixo. Tome cuidado com esse tipo de questão, porque se a questão falar que na opção é de baixo para cima, tem que ler de baixo para cima para marcar, tá? Pequena pegadinha que ocorre nesse tipo de questão. Vamos lá. Misturas. 1, oxigênio e nitrogênio. 2, óleo e água. 3, álcool e água. 4, ferro e enxofre. 5, ar e poeira. Pois bem, na questão aqui, teremos o seguinte. Oxigênio e nitrogênio são uma mistura gasosa. Mistura de gases, normalmente, são misturas homogêneas e tem que baixar a temperatura. Então, aqui tem que ser liquefação. Então, essa primeira mistura será a última a ser marcada. Por quê? Porque para eu separar componentes do ar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é liquefazer. Ou seja, diminuir bastante a temperatura. Pode ficar tranquilo que no caso desses 2 gases aí, dá mais de 100 graus abaixo de zero. É bem difícil mesmo. Então, a última na nossa coluna vai ser a liquefação. Vai terminar em 1. Se vai terminar em 1, acabou a letra A, acabou a letra B, acabou a letra E. Próximo. Óleo com água. Óleo com água. Ele é um processo, ele é uma mistura heterogênea de 2 líquidos. Qual é o processo mais comum? Decantação. Então, a 2 vai ser a penúltima. Já liquida a fatura, né? Mas eu vou continuar rapidinho. Álcool e água é destilação fracionada. Não tem destilação. Álcool e água têm altíssima afinidade entre si. São misturas, formam uma mistura homogênea de líquido, destilação fracionada. Então, a terceira mistura começa a sequência. Ferro e enxofre, onde tem ferro, separação magnética, lá no meio. E o ar e poeira vai ser filtração. Né? Normalmente, filtração é para sólido de líquido, mas no caso da poeira, um aspirador de pó faz filtração porque o ar passa pelo filtro e a poeira fica. Então, a sequência correta vai ser 3, 5, 4, 2 e 1. Fechando aqui na letra D. Então, muito obrigado pela audiência, para a gente poder discutir questões e os conhecimentos em química. E aqui, uma dica para vocês. Vão nesse site aqui, ó, profpc.com.br. Aqui tem vários PDFs, vários arquivos com muitos assuntos de química de vários níveis diferentes para vocês treinarem. Com certeza, para vocês ficarem mais fortes em química, discutir questões, fortalecer os conhecimentos, esse site aqui eu indico fortemente. Então, galera, um forte abraço, estamos juntos e até o próximo vídeo. Fui! Fala, rapaziada, tudo certo? Uma pequena errata aqui no vídeo na questão 20 do vídeo de vocês. A opção correta é a letra E, tá? O sistema tem 4 componentes, pelo menos.
os dois sólidos, né, que já foram apresentados. O primeiro sólido foi retirado por filtração e o segundo sólido por destilação simples, né? Só que o último líquido, na questão está informando que o último líquido, durante a ebulição, a temperatura estava variando entre 80 e 100 graus Celsius no texto, e eu não observei isso na correção. Isso quer dizer que os dois sólidos são duas substâncias, né? Já tem dois componentes, e dentro do último líquido, que se não me engano é o líquido W, se a temperatura do líquido ao evaporar variou, quer dizer que o líquido W contém pelo menos duas substâncias apresentadas ali. Não dá para saber quantas além de duas, mas no mínimo são duas, porque se fosse realmente uma substância pura, o último líquido, a temperatura deveria permanecer constante durante a ebulição, o que não aconteceu. A temperatura variou bastante. Então o último líquido ainda é uma mistura. Então esse líquido último líquido W vai ter dois componentes pelo menos, com mais dois que são dois sólidos, né? Então tem os dois sólidos e no último líquido pelo menos mais dois componentes. Então o mínimo de componentes que teremos na questão número 20 são 4 componentes, no mínimo, o que vai acontecer o que vai acarretar a gente marcar o item E, tá bom? E não o item D, como eu havia falado anteriormente. Desculpa eu acabei errando na hora. E estamos juntos. Partiu estudar, galera. É isso aí.